Fala, time! Sejam todos muito bem-vindos ao Wabcast, a nossa segunda temporada, onde na segunda temporada nós vamos trazer mais clientes que tiveram resultado por meio do nosso trabalho para poder contar a sua história e falar um pouquinho da sua jornada como empresário. Então, acompanhe essa segunda temporada que ela vai estar demais. Hoje eu estou aqui com um grande empresário da nossa cidade e também é um grande amigo. Já muito bem-vindo, Rodrigo Nunes. Valeu, meu querido. Muito obrigado pelo convite. E para mim é uma honra estar aqui. Espero poder agregar alguma coisa. Massa. Para que o pessoal possa te conhecer um pouquinho, Nunes. Eu sei que talvez as pessoas que acompanham o Wabcast, acompanham a gente nas redes sociais, tenham te visto já, mas ainda não conhecem a tua empresa, não conhecem a tua história, né? Para quem não te conhece, quem é que é o Rodrigo Nunes? Quem é que é a Vasos Fortuna? Conta um pouquinho sobre ti, sobre a tua empresa. Rodrigo Nunes é um cara sonhador, sempre foi simpático, cara de bem astral, mas cheio de defeitos e cheio de crenças limitantes também. Então é essa briga diária que a gente vai tendo conforme os nossos desejos e aquelas coisas que querem nos travar. A gente começou nos Vasos Fortuna sendo empregados lá, da mãe da Pamela, e eu achei que o negócio era bem ruim, assim, achei que o negócio não era bom de mercado, porque um vaso de cimento dura muito tempo, né? As pessoas vão comprar um vaso e olha lá, vão deixar na casa, mas no fim não foi isso. Quando eu entrei no negócio, eu vi que a pessoa, quando ela compra um vaso, ela vê que o negócio ficou bom, e daí ela já olha pro outro canto e pensa ali, também falta um vaso. E aí, assim, a gente vai vendendo bastante pro mesmo cliente. Entendi. Então, tu já deu uma breve contato na história. É uma empresa que é familiar. Isso. Legal. E a Pamela é a tua esposa. Para quem não conhece, a Pamela é a esposa do Rodrigo. Vocês trabalham juntos. E falando desse contexto família, a tua sogra ela já trabalhava sozinha lá? Há quanto tempo existia a empresa? Como é que era antes de tu chegar? Me fala um pouquinho sobre isso. Minha sogra que começou o negócio, desde que ela começou no ramo, ela deve ter quase 30 anos já do ramo. Já tiveram fábrica, tudo. E no fim eles venderam para nós depois que a gente começou a trabalhar lá, uns 9 meses por aí. A gente juntou dinheiro trabalhando de segunda a domingo, e ela vendeu para nós. E a gente comprou e começou a fazer marketing, postar na rede social. A gente pintou a loja, que ela ficou mais visível. Então a gente foi melhorando algumas coisas e foi dando certo. Tu acredita que o principal impacto que foi gerado por meio do trabalho de vocês foi inserir a Vasos Fortuna no digital? Sim, extremamente importante. O ponto lá onde a gente tá já faz mais de 30 anos que é ponto de vaso. Um vai vendendo pro outro e vai ficando lá. Então ele é muito conhecido já, o ponto. Só que no digital, e no começo ali, há 6 anos atrás, não era tão forte isso. Era Facebook. Então eu postava no Marketplace do Facebook e dava bastante resultado. A gente conseguia fechar umas entregas para fazer final de semana e o pessoal vinha até a loja. Vocês assumiram a gestão da loja faz 6 anos. Isso? Então foi na época da pandemia ali. Bem antes até. Acho que uns 2 anos antes. Caraca. E como é que foi você pegar a pandemia? Passaram por enchente? Também. Pô, vamos falar disso lá mais pra frente. Mas... E o Nunes, cara, eu sou admirador do teu trabalho como empresário, de tudo aquilo que tu desenvolve. Como é que tu costuma te apresentar, assim, cara, como um empreendedor, como gestor, como vendedor? Como é que o Nunes se apresenta? Acho que o começo de tudo é vendedor. Sem vendas, a gente não sai do lugar. Vendas é extremamente importante. Mas eu me considero também um empreendedor porque eu gosto do negócio, eu gosto dos números, eu gosto do resultado. Perfeito. Eu gosto dos gráficos. Então eu quero me aventurar, até tô me aventurando já, em outros negócios para ser realmente um empreendedor. Legal, legal. Hoje, além de ter a Vasos Fortuna, eu percebi que recentemente você abriu um novo negócio, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Tem sociedade lá, não tem? Abriu um negócio sozinho? Como é que foi a dinâmica disso? O Taylor, que é meu amigo do outro podcast e é meu amigo de sempre também. Ele é empreendedor e tem fábrica de móveis sob medida. E aí ele já teve o açaí, já teve a hamburgueria no mesmo lugar, o lugar é muito bonito. E ele me convidou para ser sócio dele. Aí me apresentou o negócio, já botou até franquias e expansão. Ele Legal. Tava me sentindo um Shark Tank lá, ele me apresentando. Muito bom. Cara, e
Quando que tu percebe, em que momento que tu decidiu, cara, eu vou ser empreendedor, eu vou ser empresário de verdade? Teve algum momento, alguma virada de chave? Alguma frase que tu ouviu, algum vídeo que tu viu? Tu falou assim, cara, eu não quero mais ser CLT. Eu acho que a melhor coisa que tem é a liberdade que a gente tem. Apesar de a gente trabalhar muito, a gente tem liberdade. Hoje são 5 horas da tarde, a gente tá gravando aqui o podcast. Eu tenho essa Verdade. liberdade. Eu trabalho muito, mas eu tenho essa liberdade. Ó, vamos 5 horas, vocês dão conta lá, que eu tenho compromisso. Isso pra mim, nada paga. Né? Na CLT não existe. Como é que eu vou dizer? Não, eu posso sair 5 horas. Não tem como. Então isso é a melhor parte que tem. E teve alguma virada de chave que foi o ponto de inflexão que tu decidiu, cara, a partir daqui eu não trabalho mais pros outros, eu vou trabalhar pra mim? Teve alguma coisa que foi uma virada? Teve nas vendas, mas sempre há sinais. Depois eu comecei a fazer uma perspectiva da minha infância, tudo. Tudo já me levava a ser empreendedor. Só que ninguém tá ali pra te explicar, ninguém tá ali pra te olhar e dizer, cara, eu acho que tu vai dar um bom empreendedor. Porque quando a gente jogava videogame lá na locadora, eu ficava prestando atenção, cara, o cara tem 7 televisões aqui. Cara, isso com 10 anos de idade, 9 anos de idade. O cara tem 9 televisões, 10. Se ele cobra 50 centavos meia hora, R$ 1 uma hora, ele ganha tanto por dia, ele fica aqui se divertindo ainda, olhando os caras jogar e brincando. Cara, isso aqui é um sonho pra mim. Muito bom, muito Aí bom. na academia também, eu resolvi, quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade também, abrir uma academia. Botava lá, Uma academia. botava lá umas Fala um madeiras com pouquinho os sobre pesos. E queria cobrar dos guri. Aí comprei o videogame, ganhei de aniversário um videogame, quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos, por aí, 11. E cobrava dos meus amigos pra eles jogar. jogar. Quis abrir uma mini locadora. O dinheiro que eu ganhava eu investia em jogos. Só que, cara, às vezes a gente acha que é coisa de criança, aquilo a gente não dá bola. E na verdade eram os sinais do meu propósito estando ali. Uau, muito bom, muito bom. E aí quando eu fiz vendas boas, assim, que... Tipo assim, cara, ganhei R$ 500 vendendo pra esse cliente, sabe, num dia. Aí que a gente fica doido mesmo e pensa, Pô, cara, peraí, isso, tem alguma coisa aí. R$ 500 numa venda, isso aí daria, sei lá, uma semana toda de trabalho, olha lá. Pessoas não ganham isso numa semana de trabalho. E a gente pode ganhar isso numa venda. Aí a gente nunca mais quer voltar atrás. Beleza? E, cara, e tu imaginou em algum momento que tu trabalharia com vaso, com paisagismo? Ou foi algo que foi acontecendo? Pô, conheci a Pamela, aconteceu. Tu imaginou ou nunca imaginou? Não, nunca imaginei trabalhar com vaso. Na verdade, nunca imaginei nada, né, do que tá acontecendo. Eu nunca imaginei que eu seria um empreendedor, nem nada, um grande vendedor. Mas as coisas foram acontecendo. E aí conheci a Pamela, e aí a gente se conheceu, a gente começou a namorar, e aí ela já trabalhava nos vasos. Eu ia de vez em quando lá, mas eu nunca dei muita bola. Mas é interessante falar que eu fui num culto uma vez e o cara falou pra mim que eu ia ser que eu ia ser muito rico, que eu ia ter muito dinheiro. E que era pra me abençoar as nações e tal. E aí eu disse, cara, acho que não é eu, né? Será que é pra mim A gente mesmo? sempre acha que não, deve estar enganado, não sei, acho que foi pra outra pessoa, sei lá, tu ouviu errado. Mas uma vez também me falaram que eu ia falar em público e tudo mais, que eu ia ter bastante gente pra me ouvir, e eu também achei que era um absurdo isso. Mas conforme a gente vai indo e vai lidando, a gente tá indo e tá vendo que as coisas estão acontecendo. Então eu pensei, cara, Deus é Deus, se Deus pode pegar uma pedra e fazer o que ele quiser, imagina com um ser humano. Então a gente começa a ter um pouco mais de confiança. Aí no primeiro instante eu não achei que não era, né? Aham. Depois eu fui linkando os pontos. E aí o pai da Pamela ainda, o padrasto, na verdade, da Pamela, ele falou, bah, eu tô aqui procurando gente pra trabalhar comigo, eu não acho. Cara, logo depois da tarde do culto ali, ele começou a falar isso. E eu me lembro que eu falei pra ele bem assim, bah, e pior que o meu sonho sempre foi trabalhar no negócio da família. Eu sempre quis que meus pais tivessem alguma coisa. Imagina que legal poder trabalhar assim com meus pais. E aí me deu um estralo pra assim, cara, acho que tá aí o negócio e eu tô viajando. O negócio tá na minha mão e eu até agora não vi. E aí foi que eu decidi me mudar e morar lá na loja e começar a trabalhar lá. Tu ficou quanto tempo morando na loja? Aí fiquei uns 2 anos. Uau. 1 ano na primeira loja e quando a gente abriu a segunda loja, na Jaciporto, lá que pegou a enchente, a gente ficou mais 1 ano e 2 anos morando lá. Então foram, se a gente contar tudo, quase 4 anos morando em loja. Caraca. E como é que dividia essa função casa-trabalho? Conseguia dividir bem? Ou ia vivendo de acordo com as demandas, trabalhando enquanto tava descansando enquanto tava trabalhando? O que tinha mesmo era só um quarto separado da loja. E como a gente abria todos os dias, era até cômodo, né?
Não se Entendi. atrasar pro trabalho, tu abre a porta do quarto, já tá, Já tô no trabalho. já tá ali. É bem cômodo, mas é ruim que bem que tu não descansa. Ou Entendi. qualquer coisa, chega um cliente fora de horário ali, tu não vai deixar de atender. E tu acha, eu vi que eu percebi que tu é um cara de fé, e eu sei que tu é um cara de fé. Eu acho que esse pilar fé foi importante para os resultados que tu tem atingido hoje, como empresário, como pai, como marido. Eu acho que esse pilar fé foi importante para isso. Sim, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar. E eu acho que é uma das partes mais difíceis isso, a gente acreditar, achar que consegue. Porque essa crença limitante que nos limita, assim, dizer, tu não é capaz, tu não vai conseguir, olha quem tu é ou quem tu foi. Acho que isso é uma das coisas mais difíceis, a gente ter essa convicção que a gente pode. E muitas das vezes a gente só vai realmente ter essa convicção fazendo, quando as coisas vão acontecendo. Perfeito, perfeito. Eu vi que tu comentou que lá no início do Vaso Fortuna, vocês guardaram um dinheirinho para poder comprar parte da empresa, Uhum. ou comprar toda a empresa. Me fala um pouquinho sobre isso. Como é que foi essa organização de vocês? Da onde vem esse capital? Pegou alguma rescisão? Foi só guardando dinheiro mesmo? Como é que era no início? Como é que foi para adquirir a empresa? Quando eu decidi morar lá eu e a Pamela se mudar pra loja, eu tava zerado. Sem emprego, sem nada, e a Pamela ainda ganhava o seu salário lá da loja de vaso. E a gente foi pra lá. E aí eu comecei a ler bastante livro de empreendedorismo, finanças. E no livro Os Segredos da Mente Milionária, ele fala pra ti fazer um planejamento em certo tempo pra te guardar aquela quantia. Só que tem que fazer o planejamento e não pode ser tão fácil nem tão absurdo, né? Um planejamento que tu acha que tu vai conseguir. Só que ele explica, né? Tem que fazer o planejamento. Tipo assim, eu vou economizar nisso. Eu vou fazer essa hora extra e essa hora extra eu vou guardar nisso. E foi exatamente o que a gente fez. Então, nos finais de semana, a gente ganhava 10% e mais o dia, que eu acho que era R$100 na época. Então, ganhava 100 no sábado, 100 no domingo e mais as comissões, 10% de comissão de que vendesse na loja. Aí eu atraí o público, né? Eu falei, vai final de semana, que final de semana é melhor de comprar. Aí a gente ganhava, daí a gente decidiu que os finais de semana a gente ia guardar, tanto o dia quanto A comissão? a comissão. A gente não pagava aluguel, porque a gente morava na loja, a loja então já se pagava. Não precisava pagar a internet também. Aí eu botei, vamos pagar R$600 de aluguel, mais 100 de internet, mais o dinheiro do final de semana. E aí eu fiz um planejamento, e no meu planejamento, em 6 meses a gente ia conseguir R$12.000, que era o que eu tinha planejado. Investimento. E só que em 3 meses a gente conseguiu isso. Uau. Por isso que é o poder das vendas. Tipo, o planejamento era 6 meses. Mas com o poder das vendas, isso aconteceu em 3. Imagina Muito metade do tempo. Muito bom. Legal, legal. E qual foi a primeira grande dificuldade que tu enfrentou no início, assim? Pô, nunca tinha sido empresário, nunca empreendeu nada, né? Qual foi a primeira grande dificuldade que tu... Caraca, esse problema eu não tinha enfrentado ainda. As dificuldades é todas, né? Porque a gente não sabe nada. Né? A gente mal sabe vender. Então era um pouco de tudo. Só que não sei, é coisa meio que sobrenatural, porque tudo que a gente fazia meio que dava certo. Sabe? Que nem eu falei antes ali de pintar a loja, uma coisa simples, mas se tu pudesse ver a visão que ficou a loja, a gente é bem na beira da RS ali, então passa bastante carro. Então quando a gente passava longe de carro, a gente já conseguia ver os vasos. E antigamente era uma cor assim, meio cremezinho, assim, meio... Sabe? Tu passava e tu não dava bola, tu não via os vasos. Aí eu botei os wind banner também, botei umas coisas simples. Que gerou um impacto significativo. Tirar uma fotinho, um videozinho, botar no Facebook. São coisas simples que deu muito certo. E que dá até hoje. E em algum momento, ali nesse início, tu pensou em, tipo assim, entregar os tacos? Pensou em desistir? Pensou em abandonar? Se sim, pô, que momento foi isso? Que situação foi essa? E o que te segurou assim? A gente sempre tem vontade de desistir, né? Na vida sempre vem aquele pensamento. Isso é normal. Vem pra todos. Nem eu gosto de falar, né? A gente é feito de emoções, sentimentos. Ninguém é robô, então isso é normal. É normal a gente pensar em desistir. Normalmente, quando eu penso em desistir, é algum cliente ruim, assim, cliente que incomoda. Aí eu penso, meu Deus. Eles existem, os clientes ruins existem, eles existem. E aí eu penso, eu vou trabalhar com outra coisa. Porque daí a gente acha que também que é o produto. Né? Às vezes o problema tá no produto. Não, eu vou trabalhar com uma coisa mais leve, uma coisa mais fácil. Uma coisa que de repente não precisa produzir, uma coisa que eu vou comprar pronto, um produto mais simples. A gente sempre quer escapar. Mas aí, por que a gente não desiste? Porque a gente olha pra trás. A gente pensa, cara, tudo que a gente conquistou,
Cliente ruim vai ter nos vasos, vai ter qualquer outro produtinho, seja ele de plástico, de qualquer coisa. Os clientes ruins vão existir, eles estão aí. Eles estão aí, estão caminhando por aí. Eles estão aí, são raros, são poucos, são muito poucos mesmo, mas eles estão por aí. Então não tem por que a gente desistir. A gente tem uma margem muito boa nos vasos que a gente fabrica. Então tudo isso colabora para que você se mantenha no negócio. E pensando assim, olhando hoje, né? Com a visão de empresário que tem hoje. O que tu identifica que lá atrás foi um erro como empresário, como empreendedor? Conta pra nós aí um erro que olhando hoje, né? Com a perspectiva atual. Lá atrás eu errei em tal área. Eu acho que um erro grande, o bom dos erros é que a gente sempre aprende com tudo, né? Então, às vezes é até bom errar porque tu aprende. Mas eu acho que a organização, até hoje ele é nosso calcanhar de Aquiles ainda é a organização. Eu sou muito vendedor, né? Eu quero expandir, eu quero fazer. E aí, na organização ainda a gente peca muito. Vou te falar que a gente era até mais organizado lá atrás. Claro, o volume era bem mais fácil para organizar. Sim. Não tinha nem muitas entregas. Mas para nós, acho que a organização ainda é o nosso Ainda é um calcanhar de maior Aquiles. erro. Uhum. Mas tem a organização em alguma área específica ou organização geral? Meio que no geral, eu tenho que dar minhas desculpas aqui, né? Boa. O local lá não é nosso. A estrutura é nossa, mas o terreno a gente paga aluguel. Entendi. Então, o prédio lá a gente comprou. Então, é meio ruim, sabe? A gente tá reformando coisa que é dos outros e tudo mais. A gente não sabe se vai sair, se não vai. A princípio não, porque faz muito tempo lá que lá é ponto, né? O cara aluga. Mas então, nossa desculpa é essa. Tipo assim, de repente não sei se vamos investir bastante dinheiro. Daqui a um pouquinho a gente coloca uma grana e tem que sair. Mas a princípio agora ele vai fazer ali o contrato de aluguel para 5 anos e a gente vai se obrigar. Vai acabar investindo. Uhum. Legal. E em que momento que tu percebeu assim que a empresa que era familiar tinha potencial de crescer de verdade? Tinha potencial de crescer mais? Poderia parar de ser só uma lojinha na beira da faixa e atingir um grande resultado no digital, atingir um grande resultado através daquele mesmo ponto físico? Qual foi o momento que tu viu que a empresa tinha potencial? O ramo é muito bom porque as pessoas são ruins. Tu melhor que eu sabe disso. Hoje, se a pessoa chegar no horário e sorrir, ela já é gerente. Então, as pessoas estão muito ruins no atendimento, no fazer, nas finanças, então, nem se fala. No ramo dos vasos, assim, o pessoal, nas finanças, eles são péssimos. Porque, assim, o pessoal já tem 20, 30 anos de vaso e o pessoal não sai do lugar. Então, eu acho que é isso, sabe? O pessoal não cresce mais porque falta um bom atendimento, falta ter mais visão de querer entrar no digital, fazer as vendas. Então, hoje o atendimento tá péssimo. E teve algum momento que tu viu que a empresa tinha esse potencial de crescimento? Teve alguma coisa que, cara, era aqui eu vi que dava pra fazer mais? Aqui era no marketing. No digital. Uhum. Legal. O marketing foi o grande fator pra gente ter chegado onde a gente chegou. Foi a virada de chave. Foi. E qual foi um desafio difícil, assim, que tu enfrentou quando a empresa começou a crescer? Porque crescimento dói, né? A gente sabe disso. Uhum. E qual foi um desafio que tu enfrentou, assim? Começou a crescer, comecei a lidar com uns bichinhos que não tinha antes. Uhum. A contratação. As pessoas. Entendi. Bastante pessoas que não queriam firmar, que ficavam uma semana ou 2. Então, isso acaba desgastando um pouco. A gente até começa a pensar, será que é pra nós? Porque, tipo assim, como entra e sai gente? Mas hoje, a gente tá com uma equipe muito top. Hoje, um time tá muito bom. Tá engajado, tá redondo. Mas, claro, a gente foi aprendendo muita coisa, né, nesse meio tempo. E em algum momento, assim, tu sentiu que a empresa dependia muito de ti? Eu acho que a maioria dos empreendedores, eles acabam em algum momento sentindo, pô, esse negócio depende de mim. Tu passou por isso ou não? Tu conseguiu já desde o início ir delegando e descentralizando? Me fala um pouquinho sobre como é que foi isso pra ti. Desde o começo a gente já começou a delegar. Quando a gente decidiu abrir a segunda loja, eu já chamei um casal de amigos já pra tomar conta já da matriz.
Eu digo, vocês tomam conta aí que eu vou abrir a outra e eu vou tomar conta da outra. Entendi. Aí ensinamos eles ali por uns 3 meses como é que funcionava. E a gente sempre dava um suporte pra eles também. Então sempre fui delegando assim pras pessoas. Hoje a gente tem o Cleiton lá que é o nosso gerente, que também eu me vejo muito nele. Fico feliz também que eu treinei ele nem sabia que ele era um bom vendedor, um bom gerente, um bom líder. Então eu lapidei aquele diamante ali e, cara, ele atende melhor que eu. Às vezes chega os clientes assim, eu penso, cara, é teu amigo esse cliente aí, por quê? Vocês dão risada, falta só se abraçar. Então, assim, cara, o Cleiton, ele é muito... É um fenômeno. ele é Gente muito boa. bom no atendimento, assim, na simpatia. Então, acho que é isso. E deixa eu te perguntar, tu citou ali sobre ter 2 lojas. Em alguma... eu sei que hoje tem só uma Vasos Fortuna, mas conta pra nós aí, cara, qual foi o fator que foi decisivo ali pra ficar só com uma, não ter a outra? E fala um pouquinho sobre essa história aí. A gente não teria fechado a loja Jaci Porto se não fosse o proprietário pedir. A gente tava indo pro 3º ano, então o primeiro ano foi bem difícil, como tudo, começo ali, que nem o carro, né? O carro sempre vai fazer mais força pra arrancar, mas depois que ele tá andando, faixa. é uma beleza. Então a gente tava indo pro 3º ano, tava muito bom, a gente tava faturando bem. Nos melhores meses a gente tava faturando os seus 40 mil ali. Então tava bom pra uma loja pequena. E depois da enchente o proprietário pediu pra nós sair. Depois que a gente limpou tudo, tinha pintado ali e tal, ele pediu pra nós sair. Um motivo específico ou simplesmente Não, o cara acho que não bate bem mesmo. não quis mais ter o ponto? Aham. Aí tá até lá hoje sem alugar. Caraca, pô, que desperdício. E tu tem vontade de abrir outras unidades da Vasos Fortuna ou não? Tenho, até recebi uma proposta do Márcio do Estúdio M pra abrir uma loja ali no pátio dele, ali no Estúdio M. Eu fiquei Legal. muito feliz mesmo. Aí imagina eu poder estar na Independência, né, na melhor rua de São Leopoldo. Só que fiz uma proposta pra uma pessoa, a pessoa não gostou muito. E aí eu tenho, como se diz, muita laranja pra espremer ainda lá da nossa matriz, da fábrica. E aí eu decidi que não era o momento certo ainda, já que essa pessoa tinha dado pra trás. Aí eu pensei, cara, eu não vou ter que declinar dessa proposta, que aparentemente ela é ótima, até mesmo pela marca, pelo brand. Mas eu declinei da proposta, disse pra ele, de repente agora não é a hora e tal, mas... E ele é um cara muito gente boa, assim, muito gente boa mesmo. Aí a gente até deixou alguns produtos lá no salão ali, o pessoal ver e querer. E a gente começa a entender o seguinte, né? Se as empresas que já estão anos no mercado na cidade começaram a voltar os seus olhos para a Vasos Fortuna, é sinal de que ela tá num bom caminho, né? Ele é cliente nosso. Sim, quando ele fez essa proposta pra mim, eu até nem acreditei. Entendi. O cara se sente muito lisonjeado. Legal, legal. E, cara, pra quem não sabe, a gente fez um trabalho ao longo de 6 meses lá na Vasos Fortuna. E foram 6 meses que a gente pôde viver várias coisas junto. Entrar de colaborador, sair de colaborador, estruturação de processo, organização de algumas demandas, treinamentos, enfim. O que eu queria te perguntar sobre isso? Antes de nós iniciar o trabalho lá, como é que tu definiria os processos, os treinamentos? Como é que tu definiria a tua empresa antes de fazer um trabalho de consultoria? Mais organizado. A gente fez lá o quadro aquele, que a gente ficou bem mais organizado nas entregas. Então são coisas simples assim, que às vezes a gente pensa assim, cara, sabe como é que eu não via isso antes? O quadro do Kanban, pra quem não conhece, coloca na internet da Kanban. É um quadro que vai trazer uma matriz organizacional. Ajuda muito quem trabalha com logística, com entrega. Na verdade, é um organizador de tarefas, né? Uhum. Legal. Então, e antes não tinha isso. Até tinha, mas de um jeito bem grosseiro, assim. Não era meio espalhado, assim. Ficou bem mais organizadinho, detalhadinho por fazer, por entregar os dias. legal. Bem mais organizado. E antes de tu fazer um trabalho de consultoria, o que mais te incomodava na tua operação ali? O que te deixa... a consultoria resolveu isso, mas o que me incomodava antes da consultoria era tal coisa. Tinha uma coisa que te incomodava? Mais a organização e depois a contratação. De formar um time e as pessoas ficarem, a gente reter os bons. Legal, legal. E teve algum momento que tu percebeu que essa ajuda externa era necessária? Teve algum ponto de virada ali? Ou foi o fato mesmo de nós ter entrado em contato que acendeu essa luz? Ou tu já tinha identificado isso antes, só não tinha achado ninguém? Não, acho que é de extrema importância a gente ter uma mentoria,
porque o que a gente sabe vai nos levar no lugar. Então, se eu tô aqui hoje é porque eu aprendi. E se eu não tô ainda avante ainda, é porque eu ainda preciso aprender. Então, uma ajuda é de extrema importância. E as coisas são simples. Se a gente for ver, se eu quiser fazer academia, eu sei que é fazer uma dieta e treinar. Se eu quiser ser bem-sucedido, eu sei que eu tenho que ganhar dinheiro e diminuir meus gastos. Só que como é importante ter uma pessoa do teu lado para planejar isso. Até mesmo para te cobrar, entre aspas. Sabe? Como se fosse um personal. E ele vai te dando aqueles detalhezinhos pequenos ali, sabe? Numa forma de tu vender, uma forma de tu liderar, uma forma de tu querer engajar a tua equipe. Legal, legal. São coisas simples que fazem toda a diferença. E o que tu viu lá na X1, na nossa empresa, no nosso negócio, que fez com que tu confiasse em entregar a tua empresa nas nossas mãos? Que fez com que tu confiasse em escolher o nosso trabalho? Primeiro por tua causa, porque eu já te acompanho, né? A gente já se encontrou em alguns encontros de mentoria. Quando eu fui lá na âncora lá, que eu vi a tua apresentação, eu achei massa demais. Que era das pessoas ali, dos perfis de cada pessoa. Então eu gostei, a gente já tinha trocado uma ideia bem no meu começo lá, não tinha fechado contigo ainda a mentoria. Então era algo que eu queria fazer. E o que te convenceu de tomar essa decisão? Teve alguma coisa que, cara, eu já te acompanho, mas isso aqui me convenceu. Que me convenceu? Teve alguma coisa específica? Ou foi ter acompanhado o meio dessa trajetória e ver que ia dando certo? Foi ter acompanhado, foi te acompanhar na rede social, ver quantas empresas estavam fazendo mentorias contigo. E foi querer ter o network contigo ali, estar junto contigo. Legal. Pra te poder ensinar. Legal. E qual foi a primeira mudança, assim, prática que tu sentiu depois que a gente começou a fazer o trabalho? Além dessa questão mais organizacional ali, das entregas, teve uma coisa prática que tu percebeu? Prática, como tu diz. Diante de tudo aquilo que a gente desenvolveu lá, teve alguma mudança que foi prática, que tu viu que depois que a gente ensinou, aplicou, começou a ter resultado? As reuniões de feedback. Legal. Isso é extremamente importante. Porque as pessoas, tu fala com ela, mas deu 2 dias, ela já esqueceu. Uhum. E aí, às vezes, se a gente não voltar pra falar com ela e dizer, se lembra aquele dia que a gente falou isso, tu falou que tu concordou que ia fazer isso e aquilo, e aí tu não fez. Porque não é por mal. A pessoa esquece mesmo. E a cobrança, ela é importante, né? Sabe que dentro daquilo que a gente ensina por meio dos nossos programas de mentoria, de consultoria, a gente fala sobre uma jornada de reuniões que o líder tem que fazer. E dentro dessa jornada, uma delas é a reunião de feedback, que é o que o Rodrigo tá falando, tá? E já pegando esse gancho de liderança aí, de feedback, de pessoas, cara, o que tu percebe que tu aprendeu ao longo desses anos aí sobre liderar pessoas? O que mais te impactou sobre liderar pessoas? Que liderar pessoas é tu dar o exemplo. Não adianta a gente querer falar se a gente não der o exemplo no fazer. É que nem nosso filho, né? Tudo que a gente faz, ele faz. Esses dias a gente foi ver um vaso lá, vamos ver se é de cimento, esse vaso lá na praia, a gente começou a passar a mão no vaso. O Pedro foi lá e começou a passar a mão também. Entendi. Então eles vão muito mais pelo que tu vai fazer, pela tua ação, do que tu falar. Perfeito, perfeito. Então quem é líder tem que dar o exemplo. E cara, e hoje lá no teu time, o que tu mais valoriza nas pessoas que trabalham contigo? Lá a gente tem nossa cultura, que é humildade e verdade. Elas andam de mão dada. Então, tipo assim, errei, beleza, fala que errou, diz a verdade. Uhum. O pior é esconder o erro. A gente não aceita mentira e nem pessoas arrogantes. Pessoa arrogante é aquela que não quer aprender, que ela acha que sabe tudo e tal. E o humilde é aquele cara que sempre aprende, com qualquer pessoa e qualquer situação. Entendi. Então, nossa cultura, a base dela é verdade e humildade. Mas tem coisas que eu gosto de pontualidade. O Cleiton, ele chega 15, 10 minutos antes todos os dias. Cara, isso é uma coisa simples, sabe? Que nem eu gosto de falar. A gente não precisa ser inteligente pra chegar 10 minutos antes. E quem chega 10 minutos antes tá acima de muitas pessoas. É só ter compromisso. Uhum. E, cara, e qual foi a maior mudança de mentalidade que tu teve como líder ao longo desses anos? É uma mudança de mentalidade que tu teve na tua liderança
Coisa que tu fazia antes, que hoje tu não faz mais, coisa que tu percebeu que tava errando e hoje tu já corrigiu. A gente aprende bastante coisa. O que eu fazia antes que tava errado? Não que tava errado, mas que tu percebeu que era melhor fazer em outro formato. Saber lidar com as emoções. Às vezes, quando a gente vai cobrar algo de alguém, normalmente a gente tá brabo com aquilo, né? Foi um erro, e erro traz prejuízo. Então a gente sempre quer dizer, cara, e aí, gritar com a pessoa? Já te falei isso. Entendi. Cara, imagina se a gente vai falar isso com a pessoa, né? A pessoa vai mudar dessa forma? Não vai. A gente tem que ter autocontrole, saber lidar com as emoções, chegar, dizer assim, ó, só tu errou nisso aqui e tal. Entendi. Saber lidar com a situação, porque senão ninguém vai ficar perto de ti. Perfeito, perfeito. E pensando já nos próximos anos de Vaso Fortuna, cara, como é que tu enxerga esse mercado do paisagismo? Como é que tu vê esse mercado de vasos para os próximos anos? É um segmento bem forte, um segmento que cresce. Então, todos os anos a gente cresceu. Desde o primeiro lá, a gente está sempre crescendo. E é um ramo muito bom porque é bastante lugares que tu consegue vender. Então, tu pensa que tu pode vender para qualquer cliente. Pode vender para empresa, para casa. Aí tu vende para dentro de casa na sala, tu vende na parte interna de qualquer cômodo, tu vende na parte externa, tu vende para empresas, tanto na parte interna quanto na parte externa. Então é um ramo que cresce demais. Então, tem várias frentes para poder vender, não depende de um, pô, não é vaso para rua, é para dentro de casa, é o paisagismo, é para empresa. Se tu for ver qualquer lugar que tu vai, tem paisagismo. A gente entrou ali no estúdio agora, tá cheio de planta ali na frente. Perfeito. Então não tem. Todo lugar vai ter planta e vai ter vaso, vai ter paisagismo. Eu tava conversando com o Elivelton, que ele é o meu mentor lá de Santa Catarina, do Vaso e Cor, e ele falou que uma casa pode ter até 30% valorizada por causa do paisagismo. Uau! Então é muito Legal. alto 30% uma casa ser valorizada por causa de plantas. Entendi. Então, quer dizer que se a tua casa se tu contratar a Vasos Fortuna, fazer um paisagismo na tua casa, quando for vender, pode ser que você venda um 30% a mais, vai valorizar 30% a mais. E, cara, o que tu percebeu, assim, no comportamento de cliente ao longo desses anos? Mudou alguma coisa no comportamento de compra dos clientes? Ou eles ainda têm o mesmo comportamento de compra lá no teu segmento? Sim, mudou bastante. Os nossos clientes são muito fiéis, então tem clientes lá que estão conosco desde o começo, comprando. Então eles viram, assim, a mudança, eles viram que a gente comprou a fábrica lá atrás, que a gente está produzindo. Então eles viram todo o nosso crescimento. Só que o pessoal ali tem o costume de botar na volta nossa ali, tem o costume de botar o preço sempre a mais. Tipo assim, vou botar R$30 a mais já quando eu falar pra ele, porque eu vou dizer pra ele que eu vou dar um desconto pra ele. E aí se ele levar 2, eu dou mais um desconto pra ele. Aí se ele pagar à vista, eu dou mais um desconto. E aí ele fecha no valor que é. Então assim, as pessoas estavam acostumadas, os clientes estavam todos acostumados a barganhar contigo. Então eles chegavam, eles queriam desconto, queriam não sei o que e tal. E aí até a gente convencer eles dessa situação, teve bastante trabalho ali pra gente valorizar o nosso produto. E trazer a cultura de vocês, né? Hoje, além de vender, vocês também produzem os vasos. Hoje são quantas pessoas envolvidas lá na operação? Hoje são 9 pessoas. 9 pessoas. Quantos na produção e logística, vendas, como é que é? Como é que é essa divisão lá? 3 comercial e 2 entregadores. O restante é produção. Legal. E o que tu sente, assim, desse mercado? Esse mercado, ele tá ficando mais profissional, Nunes? Ou tu percebe que ainda tá muito amador? A grande parte é amador. Existem alguns tipos de vaso, né? Como o de cerâmica, o nosso é de cimento. E tem o polietileno, e aí depois vai ter o fibra de vidro. O pessoal de polietileno, que aí tu vai ver na Leroy Merlin, o valor é bem alto. E o pessoal de fibra de vidro, o valor é mais alto ainda. Então, nesse segmento que a gente tá, nos vasos de cimento, as pessoas são bem cômodas. Tipo assim, eles se acostumam com aquilo ali e pra eles tá bom. Eles não querem crescer. Claro que tem os seus porém ali, né? Tem
3 pessoas ali que a gente conhece que fabrica, que eles são bem fortes. Entendi. E até lanço pra São Paulo. Bastante empreendimentos, assim, bem famosos. Falando de venda, qual foi a maior venda que vocês já fizeram de vaso? A maior venda foi eu que fiz. Não se pode falar, não necessariamente precisa ser valor, tá? Não sei que não sei que não te importe de falar de Não, valor. a gente não se importa. Ou quantidade de vasos. Me fala um pouco. Qual foi a maior venda? Foi para uma construtora lá de Capão da Canoa, a Nasale, que é até interessante que foi uma cliente nossa que nos indicou para ela. Uau. Por isso que é bom a gente sempre fazer um bom trabalho e ter um bom atendimento. Porque uma cliente indicou uma super cliente. Imagina uma construtora. Então nessa venda foi 106 vasos Uau. e o valor deu 35 mil. Em uma única venda. Em uma única venda. Ah, e a comissão? Recebeu a comissão disso ou não? Ela, não, eu tive que dar um presente pra ela. Tive que dar uma cesta pra ela. Falei, não, tu é a melhor que existe. Boa, boa. E rolou uma venda depois dessa, recorrente, Sim. com essa construtora, ou não? Como é que foi? Eles pediram mais uma carga de vaso, que não foi tanto dessa vez, foi uns 12. Depois eles me pediram bastante floreira. Eu não me lembro quantas foi, mas acho que foi umas 30 e poucas floreiras também. Legal. Pedido bom, assim, de 20 e poucos mil. E aí agora eu tô com uma outra construtora junto por causa deles. E Uau. até foi no começo do mês ali que a gente vendeu pra eles. E também foi uma venda bem boa, uma venda de uns 12 mil. Legal. E pensando nesse contexto aí de venda, teve alguma venda que te deu prejuízo? Sempre, né? Sempre tem um prejuízo. Às vezes o que dá algum prejuízo pra nós ali é a falta de processo de treinamento. Uhum. Porque aí o entregador vai lá, ele esquece alguma coisa, ou ele não faz do jeito que tem que fazer. Tem que voltar. Daí o cliente fala, faltou isso aqui, ou não foi feito isso, daí a gente tem que voltar. Aí, pela segunda vez, ele não fez direito também, ou esqueceu alguma coisa, a gente tem que voltar pela terceira vez. Aí isso que, pra mim, dá mais prejuízo ainda, porque é muito tempo com o mesmo cliente lá indo resolver toda a logística, sendo que a gente podia estar focando em fazer uma outra venda. E hoje tu consegue perceber coisas práticas que tu poderia fazer para solucionar isso? Sim. O nosso erro é não treinar essa pessoa. Tipo, deveria eu ou o Cleiton estar treinando essa pessoa pelo menos uns 2 meses. Ir nas entregas com ela e dizer, ó, o nosso padrão é esse, é assim, a gente deixa tudo limpinho, tudo bonitinho. Tem que tirar as fotos, tem que fazer os vídeos, é assim que a gente trabalha. Faz sentido pra ti hoje, por exemplo, você fazer um checklist? Eu atendi uma empreiteira que eles tinham muito prejuízo com ferramenta. DRV é o nome da empresa. E o problema dele era a ferramenta. Tipo assim, o cara ele pegava um kit de ferramentas, ia pra uma obra, fazia a obra e voltava sem as ferramentas. Ou com ferramenta faltando, enfim. Então, toda vez que eles saíam pra operação, eles tinham um checklist de ferramentas que pegaram, eles assinavam um termo que pegaram isso, eles tinham que trazer isso de volta, e mais ainda, eles ainda tinham um checklist do que tinha que fazer. O pré-atendimento, durante o atendimento e o pós-atendimento. Eles tinham um checklist que eles tinham que preencher e no final do turno entregar para o gestor. Isso solucionou esse problema de esquecer ferramenta, dessa burocracia da logística, de esquecer de fazer alguma coisa, porque tinha todas as etapas prontinhas. Uhum. Daqui um pouquinho solucionaria construir essas etapas. A gente faz checklist ali, tudo, mas alguma coisa passa despercebido. Pega, né, a cobrança. E o nosso erro maior é não a gente mesmo não treinar. A gente às vezes treina um entregador ali por algumas semanas e aí, não, tu tá preparado, pode ir. Tu acha que esse treino tinha que ser contínuo? Isso. Legal. E cara, falando de um assunto mais atual, assim, essa reforma tributária, hoje, assim, Rodrigo, tem te preocupado, te desafiado de alguma forma? Ou tu, cara, eu já vou enfrentar isso preparado, porque já tem uma reserva, enfim. Me fala um pouquinho sobre isso. Tem te preocupado isso ou não tem te preocupado? A preocupação a gente sempre tem, mas não tem muito o que a gente fazer. A gente tem que tentar resolver e solucionar.
A gente sempre foi bem, assim, de finanças, eu e a Pâmela. Então, a gente Organizados. sempre é bem organizado. Então, a gente sempre viveu alguns degraus abaixo do que a gente produzia sempre. Uhum. Então, a empresa hoje tem caixa. E o bom da gente tá sempre investindo na empresa, que hoje a gente fabrica. Então, a gente tem bastante coisa para fabricar e isso dá uma nossa margem maior. Então, se a gente tiver que dar uma balanceada, a gente consegue. Até que nossos preços são muito bons. Tem pessoas, tem clientes nossos que chegam ali e falam, ai, nem sei se eu podia estar falando isso pra ti. Mas, esse vaso tá muito barato. Eu fui ali no outro ali, o outro tava cobrando tanto. Não, mas se não for aumentar, né? Só o que eu falei. A gente não vai aumentar porque tu falou. A gente só vai aumentar se tiver que aumentar. Entendi. Tu sabe, cara, que outro dia um amigo, o Wagner Carlos Post, é um grande criador de conteúdo e empresário, ele falou assim, cara, sobre a reforma tributária, né? Cara, essas são as regras do jogo. Isso. Se as regras do jogo mudou, eu mudo, Uhum. né? Que nem o futebol, não tem... Antes não tinha que jogar com VAR, agora tem que jogar com VAR. Uhum. Agora nós temos um VAR, né? Então, pô, se a regra do jogo mudou, eu mudo e continuo jogando o jogo. Né? É isso aí. Como é que tu acha, cara, que essas empresas que não estão tão bem organizadas vão sentir esse impacto? Vão sentir bastante. O que manda numa empresa é vendas, né? Precisa ter venda, precisa ter caixa. Uhum. O nosso comercial lá é excelente. Só que é muito importante também ter organização, porque daqui a pouquinho tu tá vendendo bastante e tá indo pra um ralo e tu não tá sabendo. Entendi. Então, tipo assim, o que tá acontecendo? Se a gente vende bem, cadê o dinheiro? Então, é extremamente importante tá tudo alinhadinho, tá? Também a tua margem de lucro pra ver, a tua margem de venda pra ver se ela tá certa, pra te não passar por isso. Que nem agora a gente pagou de imposto, agora no mês de dezembro, referente ao mês de dezembro, quase 7 mil. Uhum. Aí tu pensa assim, imagina, cara, pagar 7 mil reais de imposto. Tipo, o meu Prolabore hoje não é 7 mil. Meu Prolabore vai passar pra 6 agora. E a gente paga 7 pro governo. É uma loucura. Mas é a regra do jogo. É a regra do jogo. O que a gente vai fazer? Voltamos pra pauta, é a regra do jogo. E, cara, pensando no cara que tá começando um negócio, porque nós temos muitas pessoas que nos acompanham que estão começando um negócio, estão no início de um negócio, que estão enfrentando ainda aquelas primeiras dificuldades. O que tu diria pro cara que tá começando a empreender agora? Que precisa aprender a vender, a se comunicar e saber lidar com as emoções. Porque não vai ser fácil. É complicadinho, principalmente no começo, pra dar aquela arrancada ali precisa de mais força. Mas depois que as coisas estão andando, já começa a ficar melhor. Mas é isso, é aprender a vender, é procurar mentoria, tu encurta bastante o caminho. Se tiver alguém do teu lado ali pra te explicar, deixar mais alinhadinho, né? Tu vai errar bem menos e tu vai conseguir andar melhor. Perfeito. Olhando pra tua jornada, se tu pudesse, né, voltar no tempo, o que tu diria pra aquele cara lá de trás, Rodrigo, lá de trás, lá do iniciozinho lá? Eu ia dizer pra ele não desistir. Não desiste porque vai dar bom. Vai dar bom, não desiste, vai ser difícil, mas vai valer a pena. Mas, se tu pudesse contar pro público, pra nós aqui, cara, o que tu... é a maior conquista que tu hoje desfruta por meio da tua empresa, por meio da Vasos Fortuna? Cara, hoje desfruto disso porque a minha empresa me entregou. É a liberdade, de novo. Acho que a liberdade nada paga. Uau. E a liberdade de eu poder sair hoje às 5 horas da tarde, a liberdade se hoje eu quiser ir numa pizzaria jantar, eu tenho essa liberdade de ir, porque antigamente não era assim. Então essa liberdade é o que mais me move, é o que eu mais gosto. E também eu tenho liberdade se eu quiser trabalhar num sábado ou domingo, né? Porque às vezes a gente fala pra pessoa, a gente trabalha de segunda a domingo há 3, 4 anos direto. A pessoa a grande maioria que tá nos escutando, ela vai pensar, meu Deus, eu não quero isso pra mim. Porque se eu trabalho de segunda a sexta pra mim já é tanto, como é que eu vou trabalhar 7 dias por semana? Só que ela esquece que tem a liberdade, a gente tá se divertindo nisso. Legal. E o retorno, o ROI é muito grande. Entendi. Então é bom, se eu tiver liberdade hoje, eu posso trabalhar final de semana, não posso. Então, tipo assim, a gente tem a liberdade de escolha. E, cara, às vezes eu tenho vontade de estar sábado, domingo trabalhando. Porque, cara, eu me divirto. Sabe? Isso é loucura. Pra mim também Pra mim, antigamente também era ruim demais trabalhar. Sabe? Mas a gente não tinha um propósito, Hoje é divertido. Hoje eu quero bater as metas. Eu me desafio, eu me empolgo.
Não, vamos lá, tem que bater, vamos lá que nem eu falo pro Cleiton, vamos lá que a gente tem que trocar de carro. Vamos lá que a gente tem que fazer as coisas, vamos lá que a gente tem que conquistar. Perfeito. E, cara, pro cara que tá nos ouvindo hoje, ele já tem uma empresa. Não é o cara do início, é o cara que já tem uma empresa, já tá rodando, já tá acontecendo. Mas o cara tá travado, meu. Tá travado. Que conselho tu daria pra esse cara? Qual que é o primeiro passo que esse cara tem que tomar? O bom seria ele procurar ajuda. Né? Busca um mentor, busca alguém que já trilhou, alguém que sabe, pra dar direção e já organizar. Porque assim, quando a empresa tá grande, como é difícil organizar ela. Mas se tu organizadinho desde o começo, a tua empresa já vai ser organizada. Então a cultura já vai estar ali e tu vai andar sobre aquela cultura ali de organização, de tudo certinho. Então é bem mais fácil. Imagina o trabalho hoje que a gente tem de colocar todos os clientes numa plataforma. Quantos dias a gente vai ficar colocando? E se isso fosse desde o começo, a gente ia botar 5, 10 clientes por dia ali, era bem tranquilo. Mas agora tu vai botar, sei lá, 5 mil clientes, 20 mil clientes agora. Dentro de um sistema. Uhum. Imagina o trabalho. Então é assim, ó, procura um mentor que vai errar bem menos. E eu sei que as pessoas hoje não querem, algumas, né, não querem pagar porque acham que não vale. Porque a gente também não tem essa cultura de procurar ajuda e pagar um valor. Mas se ele soubesse o retorno que esse valor dá, que esse investimento dá. Ainda mais hoje aqui no Sul, né? Eu acho que as pessoas não têm muito essa cultura, né? Não. Se nós andarmos de... Cara, se for de Santa Catarina pra lá, né? A gente já percebe que ela já tem uma cultura diferente. Ah, sim. De ir em eventos, de investir em mentoria, de investir em consultoria, de fazer imersões, de pagar valores consideravelmente altos para uma imersão. Mas a transformação que gera o resultado que ela tem compensa. É claro. Não, se a gente tá em algum lugar é porque a gente aprendeu algo. Senão a gente não estaria. E o que vai nos levar pro segundo nível é alguma coisa que a gente vai ter que aprender, uma coisa que a gente não faz ainda, ou que a gente não sabe. E, cara, e se hoje pudesse contar pra nós, assim, cara, quais são os próximos passos da Vaso Fortuna? Como que nós podemos esperar a Vaso Fortuna daqui a 5 anos? Como que nós podemos esperar ver a Vaso Fortuna daqui a 5 anos? E daqui a 5 anos o Vaso Fortuna vai estar muito grande. Como? Ela vai estar com algumas lojas espalhadas. Algumas cidades específicas que tu pensa ou não? Penso. A gente já queria ter ido pra Santa Catarina já faz uns 2 anos já que a gente tem essa vontade. A gente até já foi pra lá e foi procurar lugar e tudo mais. Deu uma namorada. E Santa Catarina é muito alto. Top. As pessoas vendem um pouco mais o dobro do valor do vaso. E pra te produzir ele lá, ele é o mesmo custo, porque o cimento lá e o material, ele não muda. Então é absurdo o retorno que ele dá. Então Santa Catarina é um ponto. É um ponto. Legal. Como que a gente pode esperar a Vaso Fortuna Matriz? Já com uma loja nova, construída, prédio, não? Como é que a gente pode esperar? A gente vai ter que fazer um prédio bonito lá hoje. A gente vai ter que comprar um terreno pra fazer uma loja lá, uma loja bem top, bem bacana. Tu imagina a Matriz fora de onde ela é hoje? Ou, cara, se tiver que ser, vai ter que ser ali? A gente é pegado nela, porque a gente começou nela. E ela faz 40 anos que ela é ponto de vasos. Uau. Então, assim, ó, já faz 2 anos que a gente saiu da segunda loja de Jaci Porto e as pessoas ainda batem lá procurando vaso. As pessoas ainda me chamam. Achei que você estava aqui ainda. Então, assim, o ponto, ele é coisa absurda. Tipo assim, sabe as vendas, assim, que tu às vezes perde, entre aspas? Ele é absurdo. Mas, claro, a gente sabe o caminho, a gente sabe fazer o... Tem que trilhar de novo. A gente sabe como fazer. Então, se a gente mudar de local, não vai ser diferente. Porque isso que é o mais importante, é tu aprender o caminho. E nem eu gosto de falar que, o que tu tem mais de valioso é o que eu sei. É o que eu aprendi esses anos todos. Porque dinheiro, a gente pega emprestado no banco. Sabe? A gente... É certo, eu tenho uns 2, 3 pessoas que me emprestariam dinheiro pra abrir outra loja. E ainda emprestaria empolgado ainda, né? Tipo assim, eu sei que... Com expectativa. Eu sei que vai dar retorno e vai dar bom. Então, o mais importante de tudo é o conhecimento. Cara, pra gente poder finalizar, naquela câmera ali, cara, qual que é teu recado aí final pro público? Ó, deixa teu Instagram aí, e onde é que a gente encontra a Vaso Fortuna? Deixa aí a rede social, o endereço, a tua rede social e o teu recado final, né, cara? Deixa aí uma frase de impacto, uma coisa que te move aí pra poder mover as pessoas também. O nosso Instagram é Vasos Fortuna Premium. O meu Instagram, pessoal, é o.nunes com 2 N's.
E a gente tá ali na Avenida Parobé 5280, na Charlau. Um recado que eu poderia dar para vocês é cuidar com as crenças limitantes, essas crenças que nos limitam, dizendo que a gente não é capaz de fazer algo, ou que a gente não pode, ou que aquilo não é para nós. Tenta, não custa nada tentar. Tenta e você vai vendo que você é capaz, que você pode, e que as coisas vão dando certo. Porque essa crença aí sempre me limitou bastante. Eu sou tímido demais, apesar de às vezes não parecer porque eu tô falando, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. E nunca achei que eu ia poder falar em público ou estar aqui hoje. E hoje as coisas estão acontecendo. Se eu pensar que, daí eu não sei quando eu vou chegar no meu 1 milhão ou no meu 100 milhões, aquela crença quer gritar de novo e dizer, não, mas tu não é capaz. Não, isso é muita coisa pra ti. Mas pode ser que aconteça. Eu tô no caminho e quero acreditar que isso pode ser possível. Então, meu recado é, cuide com as crenças limitantes que elas querem te limitar. Elas vão gritar, elas vão querer te paralisar. Mas vai mesmo assim. Hoje eu tive um pouquinho nervoso de estar aqui hoje. A gente tem medo, a gente fica nervoso, dá aquele frio na barriga. Mas a gente tem que aprender a gostar disso. E ir com medo mesmo. E fazer acontecer. Perfeito. Meu irmão, muito obrigado por ter vindo aqui hoje contar um pouquinho da tua história, falar da tua empresa, abrir teus números. Prazerzão te receber e esperamos que a Vaso Fortuna cresça ainda mais. Eu encontro a Vaso Fortuna no topo e para ti que nos acompanhou até agora, continua acompanhando o Wabcast. Como você sabe, nós estamos aqui na SMK, o melhor estúdio que nós temos no Vale dos Sinos. Se quer gravar um curso, quer gravar teu podcast, aqui é o lugar. Não tem melhor lugar para te poder produzir o teu conteúdo profissional, de qualidade e com uma ótima entrega. Curte esse vídeo, compartilha com alguém e já te inscreve no canal para te não perder nenhum episódio dessa segunda temporada. Deus abençoe e vamos para cima.